Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. Um dos efeitos mais perversos desse ano de pandemia foi o aumento do fosso da desigualdade social no Brasil. O pagamento do auxílio emergencial em 2020 amortizou um pouco o problema, mas a sua interrupção agravou a pobreza extrema e levou milhões de famílias a passarem fome. Nosso entrevistado conhece essa realidade na pele. Nascido numa favela na Grande São Paulo, filho de uma diarista e de um ex-presidiário, ele começou muito cedo a lutar para mudar o destino que estaria reservado para ele. Escreveu um livro que deu origem a uma ONG e hoje está à frente de uma rede conectada a algumas das maiores empresas do Brasil e que atua em projetos de cidadania em mais de 300 favelas. Essa rede fez a diferença na pandemia. Já está na segunda edição o programa Corona no Paredão, que fornece cestas básicas digitais para comunidades de todo o Brasil. Para falar sobre esse quadro urgente, o papel do terceiro setor na crise e os efeitos sociais de longo prazo da tragédia da Covid-19, nós recebemos nessa noite, aqui no centro do Roda Viva, o fundador e CEO da ONG Gerando Falcões, Edu Lira. Com muita determinação, ele venceu todas as barreiras impostas a pessoas como ele, nascidas numa favela, e acabou se tornando um empreendedor social de sucesso. A ONG que ele criou, Gerando Falcões, conta com o apoio de alguns dos maiores empresários do país para a tarefa de garantir acesso de crianças e adolescentes ao esporte e cultura, além da capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Mas ele tem uma meta mais ambiciosa: criar a maior rede de projetos sociais do mundo. Para entrevistar o Edu Lira, nós convidamos Angélica Mari, jornalista e colunista da Forbes Brasil, Érica Fraga, repórter especial da Folha de São Paulo, Jefferson Delgado, colaborador do UOL-TEB e criador e apresentador do canal Favela Business, Nina Silva, CEO do movimento Black Money, e Teco Medina, economista e colunista da CBN. Boa noite, Edu. Obrigada por estar aqui com a gente no centro do Roda. Vera, boa noite. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria te receber também. Edu, num artigo recente que você assinou com o Celso Ataíde e o Preto Zezé, ambos da CUFA, vocês alertaram para o risco de um caos social no país e uma catástrofe de proporções ainda maiores, caso não seja feita alguma coisa. Vocês começaram a se mobilizar para fazer alguma coisa, mas até agora, por exemplo, o auxílio emergencial do governo não voltou a ser pago. Queria que você especificasse o que riscos são esses que você vê, se são de ruptura do tecido social, de caos mesmo, de saques, etc. E que medidas seriam essas as mais urgentes para enfrentar esse momento agudo da crise social? Vera, essa crise não começou agora. Ela vem desde o ano passado. E todo esse período de crise sistêmica na sociedade brasileira, sobretudo com o Covid e com a desigualdade social, tem provocado um esgarçamento social na camada mais pobre da sociedade. O auxílio emergencial foi fundamental para o morador de favela ficar com o nariz para fora d'água. Quando ele foi interrompido por 3 meses, esse esgarçamento foi ainda mais acelerado. É como se a gente estivesse vivendo um abismo social e que as famílias começam a entrar numa situação de amplo desespero. Tem dados que apontam já que algo em torno de 10 milhões de brasileiros não têm o que comer em casa. Então, esse é um dado muito alarmante e preocupante. Foi exatamente por isso que a gente recolocou as campanhas, tanto Gerando Falcões, como a CUFA, que você mencionou, e outras organizações muito influentes no Brasil. Só que a generosidade também estava ficando sem oxigênio, com pouca respiração. Mais de 80% das doações, elas se esvaziaram. Então, a gente buscou os cilindros e começamos a construir um diálogo novamente com a sociedade e fazer a defesa dos mais pobres. Nesse momento, houve a aprovação do auxílio emergencial, porém, numa versão menor.
E junto a tudo isso tem o fato do preço do gás ter subido, o arroz, o feijão. Então, o poder de compra ficou muito menor com 150, R$200. Então, a conversa é que só o governo não vai resolver esse problema, apesar de ele ter um papel fundamental e ter que liderar nessa crise, e só a sociedade também não consegue trazer todas as soluções. A gente precisa fazer uma grande coalizão para vencer essa crise, porque seria moralmente preocupante e antiético e devastador para a história nossa como sociedade vencer o Covid sacrificando os mais pobres. Então, a sociedade precisa se colocar de pé e tomar ações rápidas para conter essa grande crise. Perfeito. Por favor, Jefferson. Olá, Edu. Um prazer estar trocando esse papo contigo, uma honra. Me identifico muito em você, filho de diarista, vem de quebrada, a gente sabe o que a gente passa. Edu, a situação do país não está fácil, a gente pode pautar isso o jornal inteiro, nosso bate-papo inteiro, mas eu queria até voltar um pouco antes para perguntar para ti, no nosso debate, a gente sempre fala um pouco sobre essa captação financeira das marcas, das empresas. Queria muito te perguntar como foi para você esse feeling, essa identificação em, é aqui que eu vou conseguir captar grana para gerar esses falcões, ao pé da letra na frase. De onde foi, é daqui que eu vou conseguir essa renda, dar uma movimentada no mercado, que são 10 anos se eu não já estou errado. Jeff, você também faz um trabalho monumental. A minha história e a sua história, assim como da Nina também, é uma história de exceção. Eu nasci num barraco, numa favela, vivia num barraco de chão de terra batida. Meu pai acabou embarcando no mundo do crime, foi preso, indiciado por roubar banco, e eu cresci vendo minha mãe sendo revistada nua na visita ao meu pai ao presídio. Então, você sabe que isso tem um resultado emocional muito devastador na autoestima de um jovem preto. O que me salvou desse abismo foi a minha mãe, Dona Maria Gorete de Brito Lira, minha preta, minha rainha, que todo dia olhava nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser, vamos embora, levanta. Então, com a ausência da política pública, minha mãe estava lá. Mas nem todo Edu tem uma Dona Maria Gorete. Por isso a importância das políticas públicas chegarem nos mais pobres entre os pobres nos territórios de favelas, para ter mais histórias como a minha, como a sua, como a da Nina. Porém, eu consegui virar o jogo por muita luta e minha história se tornou uma história de exceção. Fundei a Gerando Falcões, publiquei um livro chamado Jovens Falcões, vendia de porta em porta por R$ 9,99 na favela. Em 3 meses nós vendemos 5 mil livros. E eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões. Começamos pequeno na favela e fomos crescendo, ao ponto de deixarmos de ser uma ONG para se tornar um ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede dentro de favelas, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania em territórios de vulnerabilidade. Então, respondendo a sua pergunta, quando um cara como eu e você manda um currículo para uma Big Tech da Faria Lima, a turma meio que olha, de onde é o CEP desses caras? Se aponta que é de uma favela, a gente sabe que rasga o currículo e coloca lá no cesto, porque é natural do processo. Então, quando a gente não vê um espaço econômico, a gente cria o nosso próprio espaço econômico. Então, o movimento que eu fiz foi de construir um lugar econômico, uma estratégia de entrada para conseguir viabilizar toda essa rede, o impacto que a gente quer. Eu cresci lá. Minha mãe sempre me falava: filho, se você está incomodado com essa realidade aqui, construam uma realidade diferente, porque dificilmente vão vir mudar aqui. Eu nunca vi ninguém vindo, não. Então, minha mãe me despertou em mim, Vera, esse senso de responsabilidade com essa realidade. Esse senso me fez fabricar as tecnologias para conseguir mobilizar empresas como Ambev, Motorola, Microsoft, empresários como Jorge Paulo Lema, Eli Hor, Benchimol, entre tantos outros, para investir e apoiar. Mas o dado concreto, para concluir a minha resposta, Jeff, é que o dinheiro da filantropia ainda não está espalhado de forma uniforme no Brasil. Não chega necessariamente na favela mais excluída lá no Nordeste.
O que eu tento fazer com o meu time, e temos um time extraordinário na Gerando Falcões, é fazer o dinheiro da filantropia do Brasil chegar nos mais pobres, entre os pobres, em líderes como você, como eu, que jamais teriam acesso a esse fund. A gente vai lá, a gente entra e a gente consegue redistribuir dentro de uma estratégia de produção de impacto. Certo. Obrigado. Por favor, André. Oi, Edu, tudo bem? O artigo publicado na Folha, que a Vera mencionou na primeira pergunta, ele elencava algumas demandas, né? Uma delas é uma campanha nacional que explique a importância da vacina, levando em conta a desinformação entre as pessoas mais vulneráveis. Ok. E aí te pergunto, considerando que mais de 60% dos brasileiros não sabe reconhecer uma notícia falsa na internet e a natureza dinâmica da internet, que é de onde nascem as fake news, você acha possível reverter o estrago causado pela desinformação nesse último ano? Olha, quando eu liguei para o Celso Ataíde e o Preto Zezé, que são o Celso fundador e o Preto presidente global da CUFA, a conversa foi: a crise dessa onda é muito maior do que a da primeira. E a generosidade está sem oxigênio e existe uma bateção de cabeça grande no país. A gente não basta só a gente trabalhar cada um nos seus polos. Nós vamos ter que cooperar mais e juntar as nossas vozes e as nossas forças para passar uma mensagem para o país. Daí surgiu o artigo na Folha de São Paulo que viralizou na sociedade. E essa é uma mensagem que a gente quer passar também, de que a coisa é tão séria que é um pouco desse tom. Palmeiras e Corinthians se juntem e combatam a fome. Assembleia de Deus e Igreja Adventista se juntem e combatam a fome. Branco, negro, rico, pobre, direita, esquerda, gay, evangélico, evangélico e judeu se juntem, ou a gente dificilmente vai conseguir superar essa realidade. É um entendimento que o Brasil tem que construir uma grande coalizão, senão a gente perde essa batalha. Daí, o tema da fake news, saiu uma pesquisa hoje do Instituto Locomotiva, do meu amigo Renato Meirelles, que cerca de 30 milhões de brasileiros, nesse momento, entendem que se tomar a vacina vai ser injetado um chip que vai deformar o seu sistema nervoso. O que é uma loucura. Mas por que a sociedade está nesse lugar? Porque falta para a gente uma única narrativa, uma única estratégia para vencer essa crise. E aí a gente vem para um lugar, Angélica, muito arriscado, das pessoas estarem numa crise psicológica. Isso em todos os lados da sociedade. O cara rico, a classe média e o pobre na favela, com a sua capacidade psíquica completamente abalada. Então, a gente, em dias tão desafiadores como esse, nós precisamos respirar, nós precisamos de um norte e nós precisamos de pragmatismo e resultado. Esse é o grande desafio e a jornada que a gente está travando, e isso é urgente. Por favor, Nina. Bom, Edu, prazer enorme poder estar aqui com você, estar também entre os nossos, né? Poder falar de um lugar para uma pessoa que sabe, sentiu na pele, você enquanto homem negro, você ter a vivência da maioria dos homens negros no país, de ter tido um pai, né, encarcerado, da sua mãe, como a minha, ter sido doméstica. E a gente sabe, né, falar da fome, a gente não está falando de Covid-19. A gente está falando de uma realidade de séculos e séculos de fossos. E aí sim, como a Vera colocou, que está sendo amplificado e o tapetinho, né, das injustiças foi levantado e a poeira e toda a sujeira está aí, a gente inalando tudo isso. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Queria começar assim e trazer também a questão dos dados da fome, né? Não foi do ano passado que o Brasil começou a retornar para o mapa da fome. A gente já vem desde 2018 alertando esse retorno. Vocês já estão há mais de 10 anos falando de fome e miséria no Brasil. E a gente sabe que a fome e a miséria no Brasil têm cor. Né? 70% dos encarcerados são pessoas negras, são jovens homens negros encarcerados. Nós somos 67% dos desempregados e 75% dos 10% mais pobres do país. Então, eu queria muito saber de ti, vendo a miséria, né, a fome
tendo cor, sabendo que a cor das pessoas que estão dentro das encarceragens, como fazer realmente ações intencionais para irmos nas causas que nós temos hoje, que acabou ecoando de uma maneira muito mais amplificada, mas são causas estruturais como o racismo no Brasil, né, que traz esse reflexo direto. E a gente ainda tem outros problemas sérios, né, como a gente viu aí grandes nomes falando de experimentos químicos para uma população carcerária, como quebrar, né, esses preconceitos em relação à possibilidade de falarmos de raça na questão das desigualdades sociais. Nina, excelente. Estou feliz de estar aqui com você também. Ótimos dados você colocou. O Brasil aplica todo dia nesses territórios mais vulneráveis, o sistema como o Brasil é construído, a política da injustiça social. E para corrigir essa aplicação, o Brasil aplica a política da justiça dos tribunais. Então, o jovem negro, que é o que é mais assassinado e sofre 3 vezes mais batidas policiais, ele é torturado na ponta, desde a sua primeira infância, porque falta creche, a mãe, arrimo de família, a chefe de família vai trabalhar. E quantos casos que a gente tem na rede Gerando Falcões, como o Carlos Jorge, de Maceió, que cresceu literalmente amarrado, porque a mãe tinha que trabalhar, não tinha com quem deixar, a conta não fecha de pagar uma diarista, uma babá, e deixa a criança amarrada dentro do barraco. Isso tem consequências emocionais devastadoras na autoestima, na capacidade cognitiva. Então, essa é a aplicação da injustiça social. E aí, num tom de desespero, de fome, de falta de oportunidade, de tudo, esse menino ou essa menina acaba embarcando no mundo do crime. E aí ele vai parar dentro do presídio. Então, hoje o Brasil é a 3ª maior população carcerária do planeta. De cada 10 presos, Érica, que saem do presídio, em menos de 3 anos, 7 voltam para lá. 70% a taxa de reincidência. Quando ele vai para esse presídio, o presídio hoje, da forma como é construído, é uma escola de capacitação profissional da criminalidade. O cara entra lá eventualmente porque estava vendendo droga e ele é capacitado com tecnologias para sair e assaltar banco, liderar quadrilhas com uma capacidade exponencial. Então a gente fica nesse ciclo vicioso do mal. O que a gente precisa no Brasil? É um planejamento social de longo prazo. Por que a gente não sai do lugar? Porque o Brasil está sempre apagando um incêndio. Mas não tem um grande acordo de país de quais são as 10 coisas que a gente quer resolver até o final dessa década. Nina, a missão da Gerando Falcões é transformar a pobreza da favela em peça de museu, assumidamente antes do Elon Musk colonizar Marte. Da hora que eu levanto da cama até a hora que eu vou dormir, com o time da Gerando Falcões, a gente trabalha para isso. Esse é o nosso sonho. Muita gente me diz que é uma batalha inglória, mas é muito melhor lutar por aquelas coisas que parecem impossíveis na vida. Você também tem sonhos impossíveis. E por conta desse projeto e desse sonho, a gente começou um projeto que eu posso falar mais depois, chamado Favela 3D, em São José do Rio Preto. 3D de digital, digna e desenvolvida. Para a gente causar uma transformação sistêmica no território e interromper o ciclo de pobreza naquela favela e oferecer para o Brasil uma tecnologia viável e escalável de combate à pobreza. Não passar uma demão, não fingir que está fazendo, mas reconstruir a experiência de vida do cidadão, em parceria com empresas como a agência Telos, contratada, Accenture, que é a Pro Bono. Mas o que eu quero te contar é que eu fui para Medellín, Nina. E Medellín foi a cidade mais violenta do mundo, Érica. Cartel de Cali, cartel de Medellín, Pablo Escobar, toque de recolher às 18 horas, corrupção crônica instalado dentro do sistema público. E o povo de Medellín entendeu que eles haviam chegado literalmente no fundo do poço. E eles se juntaram e construíram um acordo social de onde eles queriam chegar. E tem uma frase que eles dizem lá que me marcou muito, Nina, que eles disseram assim: a gente pode até estar em desacordo na solução, mas a gente não pode estar em desacordo no problema que a gente quer resolver. No Brasil, a gente ainda não sabe quais são os problemas que a gente quer resolver. Sim.
Érica, por favor. Prazer, Edu, estar aqui hoje com você. Boa noite. Eu ia justamente fazer uma pergunta que combina com o que você estava dizendo aí no fim da sua resposta à Nina. Você estava falando do projeto, né, que vocês lançaram, do Favela 3D, desse problema estrutural em Medellín. Assim, o fato de que o Brasil, um jovem talentoso como você, está à frente de um projeto desse, tentando resolver problemas como, no nome lá do Favela 3D, um dos 3Ds é dignidade, Isso. né? As pessoas não têm saneamento básico, estão morrendo de fome no meio da pandemia porque não tem comida, não tem emprego. Sim, a gente é uma sociedade que fracassou e a gente devia, para que esse seu projeto dê frutos e que para a gente consiga chegar a esse acordo que você diz necessário em relação a qual problema que a gente tem que resolver, a gente precisa partir dessa autocrítica de que fracassamos, temos um problema. Assim, é possível ir em frente sem que você tenha essa consciência primeiro e você vê a sociedade brasileira acordando para isso? Érica, a gente tem que transformar um fracasso social num grande desafio coletivo. A gente fracassou, literalmente. Os dados que a Nina colocou aqui é de um fracasso social, por falta de um planejamento, por falta de liderança, de pragmatismo, de ter a sociedade voltada para uma grande agenda. Eu vejo a sociedade reanimando. Mas o que ainda falta para a filantropia brasileira, para o sistema político brasileiro, para o ESG que está nascendo aí, que é uma grande oportunidade, é uma visão de longo prazo. Porque não tem fast food social, Érica. A matéria que você escreveu é muito poderosa, ela traz exatamente isso, o quanto a história se repete. Quem nasce em famílias que não tiveram educação, acesso à educação, isso vai se repetindo a vida inteira. A OSDE diz que se você nascer pobre, favelado, muito pobre, o arco de tempo para você varar essa pobreza é 9 gerações. É muito tempo, 9 gerações. Isso parece inimaginável. A distância entre uma favela em Poá até a Faria Lima, geograficamente, são algo em torno de 50 quilômetros. Mas a distância social são 9 gerações. Então, o que a gente precisa como povo brasileiro é construir uma agenda de longo prazo. E qualquer que seja o prefeito, o governante, o presidente ou os ministros, eles precisam trabalhar para entregar essa expectativa para a sociedade. Tendo a iniciativa privada, as academias, as ONGs, a mídia, toda uma sociedade voltada para solucionar isso. Certo. Teco, por favor. Oi, Edu, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho todo, né? Tudo que você já fez e o que ainda vai fazer. Queria pegar um gancho daquilo que você falou sobre as duas narrativas, né? De tentar construir uma só. Okay. Dentre as duas narrativas que a gente convive há um ano, está a história da economia com a saúde, com o Covid, né? A gente está terminando março agora com o primeiro trimestre em termos de economia caindo, vai ser um PIB negativo, com 3 mil mortes por dia, o que me dá a entender que nós não ganhamos, né? Se não é o pior cenário, não deve ser muito pior o pior cenário do que a gente vive hoje. Qual seria essa única narrativa que a gente poderia criar? Qual você imaginaria que teria sido ou poderia ser a melhor solução para a gente, sabendo que metade das pessoas que moram em comunidades, em favelas, são autônomas, precisam sair para ganhar o pão de todo dia, ao mesmo tempo se exige delas uma série de cuidados onde não sequer tem água potável, saneamento básico. Como é que a gente constrói uma única narrativa nesse assunto, saindo de onde a gente sai? Esse é um ângulo sensível, Teco, e muito relevante. Não tem economia sem vida. Para ter economia tem que ter vida, as pessoas precisam viver. E o ângulo, que é o ângulo que protege as vidas, é ciência, vacina e renda, auxílio emergencial. Esse é os 3 pontos que conseguem sustentar e fazer a gente ir para um outro lugar. Ciência, vacina e renda. Certo, com isso a gente fecha esse primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já com a entrevista com o Edu Lyra. Não sai daí.
Estamos de volta com a entrevista com o fundador e CEO da Gerando Falcões, Edu Lira. Edu, você falava do projeto Favela 3D, né? Teve uma reportagem grande hoje no Valor Econômico, de capa, mostrando o que é esse projeto piloto, que primeiro vai ser implantado numa invasão que virou favela na cidade de São José do Rio Preto. E você falava que esse é um projeto escalável, porque ele contém ali em si tudo que é necessário, só precisa ganhar dimensão. Eu queria que você explicasse um pouquinho como se dá o financiamento desse projeto e como vai se dar a gestão desses recursos e como você imagina que ele seria aplicável em comunidades, por exemplo, como Heliópolis, aqui em São Paulo, e na Rocinha, no Rio de Janeiro. Érica, falando do acordo, nós juntamos o governo local, a Prefeitura Local de São José do Rio Preto, o Governo do Estado de São Paulo, Accenture, Telos, as Valquírias, que é uma ONG que faz parte da rede Gerando Falcões lá no território, a iniciativa privada e, sobretudo, a comunidade, que vem numa luta histórica com o seu bem-vindo para ser ouvida e ser atendida. Dado isso, nós passamos muitas horas co-criando soluções. Nós chegamos numa mandala que tem 9 pontos de transformação social. Por quê? Não tem uma bala de prata para resolver o problema da pobreza. Só transferir renda não é suficiente. Então, passa por habitação, passa por saúde, primeira infância, educação, esporte, cultura e lazer, empoderamento feminino, cultura de paz e por aí vai. Nós passamos os últimos 6 meses criando esse projeto e agora a gente parte para execução. O momento que nós estamos é de captar recursos para conseguir aplicar as tecnologias. Temos já o sinal verde de Jorge Paulo Lema, que é um grande apoiador, o próprio Guilherme Bentimol, entre outros investidores. E a partir dos próximos meses, durante 3 anos consecutivos, nós vamos testar, prototipar, errar, acertar e construir essa tecnologia para interromper o ciclo de pobreza. Esse piloto funciona para favelas com até 500 habitantes. Morro do Alemão, Rocinha, é um programa número 2 de soluções que a gente vai prototipar. Mas o dado concreto é que o maior número de favelas, ele está concentrado quase que 80% nessas pequenas favelas, nessas pequenas invasões. Se a gente encontrar uma solução para esse problema, a gente consegue encontrar uma solução para quase 80% das favelas do Brasil. Então, esse é o esforço, Vera, de não só passar uma demão, mas construir uma tecnologia de transformação sistêmica. A gente quer, terminando aqui, Vera, aplicar o que existe de última geração, das melhores tecnologias, para que essa seja a última geração a nascer numa favela miserável com casa construindo de lonas e mandar a pobreza para o espaço. O Elon Musk está se preparando para ir para Marte colonizar esse planeta. Não faz sentido esse cara chegar lá, fazer shoppings, estradas, cinemas, antes da gente não endereçar uma solução para a pobreza. Não faz o menor sentido. Então, a sociedade tem que encarar isso e parar de achar que favela é um problema além das nossas competências. A gente consegue. É só fazer um grande acordo, trabalhar duro, num longo prazo, testando, errando e ter investidores que tenham coragem de tomar risco e investir naquilo que a gente chama de ciência de foguete para combater a pobreza. Tá certo. Vamos ver se o Elon Musk vem para cá para ajudar no financiamento. Boa ideia. Aberta a roda. Oi, Edu. Desculpa, você citou o nome de 2 empresários muito conhecidos, muito famosos aqui no Brasil que estão te ajudando. Eu imagino que as pessoas mais pobres, elas são generosas por natureza, né? Quem tem o feijão hoje alimenta você, amanhã, se eu não tenho, alguém me alimenta. O que falta para essa grande classe média alta, classe média baixa, doar mais, ser doador? E você falou que tem um problema de filantropia, que você quer aumentar a filantropia entre os mais ricos. Falta incentivo do governo? A gente poderia criar alguma coisa que fizesse isso ser mais interessante, se não fosse mais simples? Eu brinco que eu estou sempre pedindo mais dinheiro para o Jorge Paulo. Acho que quando eu ligo para ele, eles atendem o celular assim, quanto que o Edu vai me levar? Não é suficiente, mas a mudança do Brasil também, Teco, não pode depender de 10 bolsos. Das famílias que mais doam, que são conhecidas por isso, família Setúbal, Lema, Diniz e etc. Tem que ter mais gente. Os que podem doar mais,
doando mais, porque tem uma elite muito engajada no Brasil. Poderia citar o nome de vários, Daniel Castanho, Pedro Bueno, Flávio Augusto da Silva, Rubens Meni, Eugênio Matar, são todos meus investidores. O trabalho que o seu Eli Hor está fazendo na filantropia, ele vai deixar um legado para o país. Agora, tem uma outra elite que a gente tem que reconhecer que está escondida e que ninguém sabe onde está. Está em Miami? Onde estão? Ninguém acessa. Estão dentro de uma redoma. E isso é muito prejudicial para o país, porque as pessoas vão ficando distantes aqui nas suas bolhas, a favela distante aqui, a gente não conversa, tem gente que acha aqui que a pessoa é favelada porque é vagabunda, e aí não muda de vida, e fica essa dicotomia. A saída é a gente derrubar muros e construir pontes. A saída, do meu ponto de vista, é o que eu me dedico todo dia, é derrubar os muros que nos dividem e construir ponte e dialogar. Quando a gente dialoga, a gente encontra oportunidades em comuns para a gente trabalhar junto. Foi por isso, concluindo aqui, que nós já levamos família Diniz, o Lema me mandou para Harvard para fazer um curso de uma semana e eu levei ele para a favela mais de 4 vezes. Então, essa troca, Vera, de você juntar as pessoas e levar para a favela para comer a comida da minha mãe, para ver como que é a vida real, é o que sensibiliza e consegue causar uma transformação. Agora, eu acho que além da elite, a gente tem que descobrir uma forma de conquistar o coração dos políticos e colocá-los realmente para trabalhar a favor dos mais pobres. Edu, desculpa, Nina, só pegando carona na pergunta do Teco, falando sobre as startups e considerando a representatividade que eles têm na economia, o impacto rápido que eles conseguem causar, a renda que podem gerar e o fato de que são negócios que valem bilhões de dólares aí, qual é a responsabilidade destes fundadores e de suas empresas no cenário atual? E também no que você está tentando fazer em termos de transformar a favela? Eu acho que tem muita oportunidade, tendo a favela como protagonista, encontrando sócios lá na favela, de colocar tecnologia nesses territórios. A favela ainda não está plataformizada ou conectada por plataformas. Se a gente consegue, primeiro, vencer o gap da digitalização, que é uma coisa que a gente tem uma agenda na Gerando Falcões, de levar a bolsa digital para todo mundo estudar, nesse momento tão delicado, as crianças de dentro de um barraco com o celular estudando. Então, se a gente consegue vencer o gap da digitalização e colocar plataformas dentro da favela, você acelera a potência da favela para conseguir vender no e-commerce, para transformar esse talento em renda. Porque um dos desafios gigantescos da favela é aumentar em 4, 5, 6, 100 vezes a renda do morador de favela. Então, as startups, eu acho que essa é a vitória que a gente tem que travar. Os negócios nascem na Faria Lima, mas eles têm que estar conectados com a ponta, para sentir o cheiro, não só por pesquisa, mas na vida real. E quando esses empreendedores, que são excepcionais, isso é muito poderoso para o Brasil, mas quando eles se conectam com a ponta, isso pode ser uma explosão de transformação social. Eu acredito muito nisso. Acho que a Nina tinha pedido, Nina? Você, na outra fala, você terminou falando sobre sensibilizar políticos. E citou algumas famílias de elites. E a gente sabe que muitas dessas famílias, elas ditam política no Brasil, né? Então, é um ecossistema todo coligado, que um está ali abastecendo o outro. Como a gente faz a responsabilidade, né, essa responsabilidade social e o entendimento que políticas públicas devem ser feitas sem fazer a tributação de grandes riquezas e também não inserir na economia brasileira de mais continuidade a renda básica, né, universal, né, que eu acredito que você seja a favor dessas medidas. Claro. Nina, tem um problema ético que tem que ser resolvido no Brasil. Se um grande empresário pede uma agenda com um ministro ou com quem for, naturalmente ele é recebido, porque poder econômico também representa poder político. Se um favelado pede uma agenda com uma autoridade, dificilmente ele vai ser atendido. Então, o que existe aí é um erro ético. Então, tem uma transformação, que é a história da favela 3D que a gente fala, que é estética, mas, sobretudo, uma transformação ética que a gente tem que fazer. Mas o que eu vejo, Nina, é que cada vez a gente, como sociedade, você, eu, Jeff, a gente está conseguindo ampliar a nossa voz. Por exemplo, a Gerando Falcões é uma rede com 300 favelas, estamos chegando em 1000. Isso te dá
uma voz e uma capacidade de interlocução maior. Eu tenho uma autocrítica à minha liderança, Nina, e a minha autocrítica é que eu fiquei 10 anos focado na favela e na Gerando Falcões. Botamos gestão, tecnologia, área de dados, os melhores profissionais da favela, com os melhores profissionais do centro, um negócio de primeira liga do empreendedorismo. Mas as coisas aconteceram no Congresso, as coisas aconteceram no governo. Eu não tenho vocação alguma política, mas a Gerando Falcões e a nossa rede e muitas outras podem influenciar políticas públicas para transformar a vida do cidadão que está na ponta. Então, isso é um reposicionamento que eu quero liderar na Gerando Falcões. Mas em relação às duas coisas que ela perguntou, você não respondeu. Nem se você é a favor da taxação de grandes fortunas e nem se você acha que tem que ser implantado um programa de renda básica da cidadania. Ok. A renda básica, seguramente, eu acho que é uma coisa que está aí, não tem como fugir. E sobre as grandes fortunas, naturalmente tem que ter uma grande discussão com a sociedade, porque a gente também não pode perder os empresários sair tudo fugido daqui, mas dentro do equilíbrio e o que vai gerar impacto na ponta, eu sou super a favor. Edu, você sempre falou aqui, inclusive, já que sua mãe foi o grande pilar da sua vida, né? A pessoa que te fez acreditar que não importava de onde você vinha, mas para onde você estava olhando, para onde você queria chegar. E na sua primeira resposta ao Jeff, você falou que nem toda criança, jovem brasileiro tem essa sorte. E, assim, os dados do Brasil, na verdade, mostram que nem os professores dos alunos brasileiros de escola pública acreditam que eles podem chegar muito longe. Eu estava olhando, recapitulando aqui dados, por exemplo, da Prova Brasil, que tem um questionário para professores. Os dados em 2017, se você perguntasse para os professores de alunos de 9º ano do ensino fundamental, se eles achavam que seus alunos iam completar o ensino médio, 9º ano, ele já estava no 9º do fundamental, 61% acreditavam que todos completariam, 40% não. Quando você perguntava para eles se eles achavam que aqueles alunos iam para a universidade, só 8% achavam que todos iriam para a universidade. Como mudar essa realidade, né? Porque, assim, a gente está falando aqui de fome, de captação de recursos, de infraestrutura e o problema da educação, assim, como que você vê, e principalmente depois de um ano de pandemia, que a desigualdade educacional certamente aumentou? Érica, se a crise do Covid terminasse hoje, a gente não voltaria do lugar onde a gente começou em 2020. A gente voltaria pelo menos uns 20 degraus abaixo. Então, as crianças de classe média conseguiram estudar durante a crise. As crianças mais pobres não estudaram. Então, isso, no futuro, a gente vai colher consequências desastrosas da falta da tecnologia, da informação, do conhecimento chegar na ponta. Agora, a gente já passou por um lugar aqui de falar, de vencer o gap da exclusão digital. Eu acho que isso é fundamental no Brasil. A gente precisa fazer um esforço de cada vez mais tornar a escola atrativa, de reter esses alunos e, sobretudo, quando as aulas forem retomadas, infelizmente vai ter uma evasão escolar ainda maior no Brasil. E a gente precisa ir atrás desses jovens, construir tecnologias de diálogo para ir atrás e fazê-los voltar para a escola. Tem organizações, como Todos pela Educação, fazendo trabalhos incríveis e tentando influenciar também políticas públicas. E um país que quer chegar a um lugar maior precisa ter um plano de educação transformador. Aí tudo volta no planejamento social para o longo prazo, para fazer com que esse quadro que você pintou possa ser diferente no futuro. Mas como fazer esses professores acreditarem em seus alunos e a sociedade acreditar? Você tem contato com jovens o tempo todo, né? Você fala bastante deles. Uhum. Como que você os vê nesse momento? Você os vê com a motivação que você tinha? Érica, sabe, a experiência que a gente tem na Gerando Falcões é que tudo começa com liderança. Então, quando a gente vai implementar um processo de transformação numa favela, a gente encontra o líder. Abre um edital nacional, encontra o líder e capacita essa liderança, treina, desenvolve as habilidades através da Falcons, que é a nossa universidade. E quando essa liderança está capacitada, está pronta, ela monta um time e ela consegue
transformar aquele território. Eu acredito muito na importância da figura do diretor da escola, como esse ponto de transformação, de engajamento, de uma escola que consiga acolher a vocação desse jovem, porque um quer ser rapper, outro quer ser skatista, outro quer ser o próximo Gêmeos, e essa escola, ela precisa acolher essa vocação, ela precisa acelerar essa vocação e precisa fazer com que esse conhecimento que ele adquiriu, de alguma forma, ajude ele a gerar renda para tirar ele desse abismo social. Então, tem um tanto da escola, tem um tanto dos parceiros que estão conectados nessa escola para acelerar essa potência do jovem e fazer ele conseguir ser inserido no mercado de trabalho, gerar renda ou se tornar um empreendedor. Jeff. Oi, Edu. A gente está numa temática de jovens. Creio que a Gerando Falcões tem muito braços, parceiros. E alguns anos atrás vocês tomaram a iniciativa de criar o Comitê Digital com nomes do mercado da comunicação, certo? Há alguns anos esse projeto tá na pista. Eu queria destacar o nome do Conrad Dantas, né, da Condzilla, que é dos nomes que estão ali, que hoje se impõe como um dos grandes comunicadores para o público jovem de favela, e é o que a gente tem pautado. Queria saber como é que está a atual situação do comitê e o que tiveram de desenvolvimento ao longo desses anos, já que temos um grande nome como você, ou também como o Conrad nesse comitê. Legal, a gente criou o comitê, Jeff, porque, primeiro, lidar com os desafios de favela é muito complexo e a gente precisa juntar o quanto mais possível de conhecimento para aplicar, como a gente diz, eu reforço, ciência de foguete para combater pobreza, que é o que tem de mais de ponta na sociedade. Então, a gente colocou Eco Moniterno, o próprio Conde, entre muitas outras pessoas, influencers como a Chantal, o André Barros, e a gente tem uma agenda praticamente trimestral de diálogo para construir tanto campanhas publicitárias, e uma das coisas mais legais que nasceram lá foi o Sextou, que o Sextou, sexta-feira é dia de sextar. A gente trocou o S de sexta-feira para o C de cesta básica digital. E isso viralizou de uma forma assim gigantesca no Brasil. E as pessoas nas sextas-feiras elas doam uma cesta básica digital. E por conta desse comitê, Jeff, a gente conseguiu fazer uma transformação digital dentro da Gerando Falcões. Desde implementar tecnologia, desde construir uma área de dados e passar a ser uma ONG orientada a dados, para conseguir tomar as melhores decisões na favela, tendo o mais pobre como esse objeto de transformação, e tudo isso nasceu a partir desse comitê. Por isso que eu acredito que a melhor forma de produzir impacto é quando a gente constrói junto. Edu, você tem uma palavra que você usa muito, que é pragmatismo, e realmente todas as suas iniciativas, todas as suas falas, elas têm essa conotação. Você sempre está pensando o que pode ser feito de concreto, o que você pode construir em termos efetivos. Isso, por outro lado, faz com que você não entre muito em bolas divididas na política. Não vi em toda a pesquisa que eu fiz para essa entrevista uma grande crítica sua ao governo federal, como outras lideranças populares fazem. Isso é proposital, isso é premeditado? Vai ter um momento em que você vai se posicionar mais efetivamente a respeito da política, ou você acha que o seu papel não é esse e o seu papel é de construir essas pontes? Bom, primeiro, o meu papel é ser CEO da Gerando Falcões e entregar esse plano que eu tenho. A gente acorda e dorme para transformar a pobreza da favela em peça de museu. É para isso que eu vivo todos os dias. Ser empreendedor social, para mim, é como ser um atleta olímpico, e o que a gente quer é o ouro. E o ouro é chegar lá, é entregar as nossas metas. Dado isso, como cidadão, eu tenho críticas aos governos, sobretudo na gestão dessa crise. E a crítica fundamental é que a gente tem que estar amparado na ciência, a gente precisa vacinar a população com velocidade e a gente precisa de fazer a ajuda emergencial chegar na ponta com o máximo de velocidade possível. Colocado isso, e eu acho que os governos têm que refletir sobre isso, porque os governos fracassaram, Vera, de uma forma retumbante na construção desse acordo. É muita bateção de cabeça, é muita briga. Isso coloca a sociedade num desespero. O meu cuidado é no lugar de não polarizar aquilo que a gente precisa fazer agora, que é a cesta básica digital, que é entregar comida na ponta. Então, o único ponto é a gente tem que proteger
a renda e a comida. Porque se a gente polariza até a cesta básica digital e a pessoa fala, eu não vou doar porque esse cara não é de direita, não vou doar porque esse cara não é de esquerda, a gente entra num lugar onde as pessoas vão morrer ainda mais. Já temos 300 mil mortes, a gente tem que proteger a favela e o meu lugar é o lugar de defender a favela. Certo, tem um espaço para a última pergunta. Sim, Edu, eu queria aproveitar que a Vera trouxe essa questão política e tentar verificar contigo a possibilidade de como que se une essas 300 favelas, que não consigo nem imaginar quantos milhões de pessoas você consegue unir nessa rede, e trabalha educação política para esses espaços. Porque para não ter essa confusão que nós estamos tendo agora, se nós fôssemos preparados, né, com uma educação política e um entendimento que não tem que se polarizar, que tem que se criar políticas públicas sim, para um Estado que traga um bem-estar social, e isso nada quer dizer que é esquerdista ou não. Claro. Então, como trazer, sem polarizar, como trazer essa educação política para dentro dessas 300 favelas, que certamente isso pode mudar o futuro do Brasil. Você pode mudar o futuro do Brasil daqui a 10 anos. Nina, às vezes a pessoa está numa situação, você sabe bem disso, de tanta vulnerabilidade social, de tanto abandono, que o que é mais fácil naquele momento, isso é até difícil falar, mas é vender o voto por um gás. Porque ela não tem como gerar renda, e às vezes ela vai gerar renda com o que ela tem ali naquele momento, que é o voto. Então, o problema do Brasil, ele começa muito lá embaixo, quando o Brasil aplica a injustiça social e deixa essas pessoas refém. É como se a desigualdade social, ela sequestrasse as pessoas. Sequestrasse até a capacidade de raciocinar, muitas vezes. E ela fica numa situação de tanta vulnerabilidade que ela está exposta. Quando a gente faz esse trabalho sistêmico, você começa, é como se você estivesse numa missão de resgatar essa pessoa, de tirar ela das garras do sequestrador, que é a desigualdade. Você vai resgatando ela, vai dando dignidade, autoestima e vai desenvolvendo habilidades cidadãs. E quando você põe um violino nos braços de um jovem, mudou, você empoderou ele. Quando ele tem acesso à conectividade, vê uma aula sua no YouTube, mudou, porque a mente dele abriu. Então, todo esse processo vai trazendo a dignidade para a pessoa com as habilidades de cidadania, e aí ela vai conseguir fazer as suas próprias escolhas pensando aonde é o melhor lugar para ela chegar. Então, eu entendo isso como um processo que a gente tem que fazer. E talvez a chegada final desse processo é, inclusive, com a capacidade de voto muito maior. Certo, com isso a gente encerra, então, esse nosso segundo bloco. Vai para mais um breve intervalo e volta já já com o Roda Viva com o Edu Lira. Estamos de volta com o Roda Viva, com o Edu Lira, da Gerando Falcões. Edu, você falava da iniciativa Corona no Paredão. Vocês fizeram uma primeira edição dessa, que é a proposta de distribuição de cestas básicas digitais da Gerando Falcões e da sua rede de organizações conveniadas. Eu queria saber como funciona essa engenharia, como vocês definiram que esse era o melhor meio de dar autonomia financeira para essas famílias e qual o balanço. Você dizia que antes de começar o programa que vocês tiveram um balanço já dessa segunda fase. Queria que você dissesse em primeira mão aqui para a gente como é que está. Vera, a gente chegou hoje em 5 milhões de arrecadação, o que é um marco porque, como eu disse, a generosidade estava sem oxigênio. O que a gente faz... Eu só te interromper, 5 milhões no total, contando a fase do ano passado e essa, ou só agora, nessa segunda fase? Ano passado, nós arrecadamos 25 milhões de reais, Vera, e alimentamos quase 500 mil de pessoas durante 3 meses. Então, nesse período, a gente conseguiu já arrecadar 5 milhões de reais. Estamos tendo a participação de muitas empresas e a escolha que a gente fez, Vera, foi através das cestas básicas digital. Então, a nossa rede de ONGs espalhada em todo o Brasil mapeia as famílias por ordem de vulnerabilidade social, entrega um cartão Vale Alimentação na mão da chefe da família. E a gente faz uma recarga nesse ano no valor de R$ 150. Com esse recurso, ela consegue comprar do pequeno, lá dentro da comunidade. Então, além dela trazer o pão de cada dia para dentro de casa,
ela aquece a economia na favela e protege os empregos. Então, você consegue mexer com toda aquela realidade local por conta dessa doação. O que a gente tem feito com as empresas é a estratégia do match. As empresas convocam os seus funcionários para doar e para cada real que o funcionário põe, a empresa bota mais um. Então, muitas empresas entraram como Gerdau, XP e tantas outras. E hoje nós recebemos uma doação curiosa de que o Jorge Paulo disse que se eu conseguir uma doação em escala de R$500 mil na nossa plataforma digital, ele dobra e coloca mais R$500 mil ou R$1 milhão. Então aproveita e já fala como as pessoas que estão nos assistindo fazem essa doação. Vamos fazer ele pôr a mão no bolso. Vamos pôr a mão no bolso. Então acesse gerandofalcões.com e me ajude a chegar em R$500 mil para o Jorge Paulo botar mais R$1 milhão e a gente fazer essa ajuda chegar na ponta numa velocidade grande para salvar as vidas. Boa, tá bem. Edu, eu tenho uma pergunta. Tá bom. Um desafio que você, acho que você fala bastante, né, nas suas falas sobre a Gerando Falcões foi aprender a parte de gestão, né? Que quando você começou, tem 1 milhão, tem 2 milhões e agora periga eu colocar isso a perder, né? Se eu não souber o que fazer e como administrar essa rede. Como que foi esse processo? Estou te perguntando isso porque o Brasil tem um terceiro setor grande, né? Assim, o que você aprendeu, que você acha que pode servir de aprendizado para outras organizações? É legal você explicar também, no caso das doações, como funciona toda a coisa da certificação e da prestação de contas, porque isso é uma coisa que, por exemplo, o bolsonarismo tentou incutir, né? Que as ONGs eram antros, que eram falcatrua, então isso é importante de dizer também. Pegando uma carona, os casos de corrupção nessa crise não vieram das ONGs, vieram do poder público. E, curiosamente, as ONGs conseguiram chegar, inclusive antes do governo, na vida das pessoas mais pobres, mostrando transparência, capacidade de execução e capacidade de entrega. Então, Érica, te respondendo, esse ano a gente completa 10 anos. Quando a Gerando Falcões começou a crescer, eu não lidava com dinheiro. A Nina lida muito com esse tema. E, de repente, a gente começou a crescer. Eu falei, eu vou quebrar. Eu não sei fazer esse negócio aqui, eu não sou gestor, eu sou um empreendedor. O empreendedor cria, mas não necessariamente ele consegue gerir aquele dia a dia. E aí eu fui conversar com as pessoas e perguntar quem faz isso bem, quem é bom em gestão. E as pessoas falaram, do bom, no Brasil, a Ambev é um benchmark, é muito boa. E aí eu fui atrás deles. E eu me encontrei com o Bernardo Paiva, o CEO, e falei, eu queria uma doação. Ele imaginou que era dinheiro. Eu falei, eu quero que vocês me doem know-how, conhecimento. Abre a caixa de ferramenta e doe isso para mim. E nós passamos mais de 6 meses implementando gestão dentro da Gerando Falcões. Desde todo mundo ter 5 metas anual, plano de carreira, gestão à vista. Somos auditados pela KPMG, mas não parou aí. A gente entende que para resolver os problemas da favela, a gente tem que ter a ambição de se tornar a ONG mais inovadora do planeta na construção de soluções para combater a pobreza na favela. Então, a gente investe muito em inovação para construir. Isso significa que 70% do que a gente faz, a gente comunica para o mercado. 30% fica dentro do nosso laboratório secreto de inovação. É onde a gente está testando, está explodindo alguns foguetes, está errando, mas está aprendendo muito para aplicar ciência de foguete e vencer a pobreza nessas favelas. E todas as ONGs, Érica, que fazem parte da rede Gerando Falcões, eles participam desse processo também. Então, são capacitados para gerir, são CEOs. Tudo que o CEO da Amazon, ou da XP, ou da Anima faz, esses líderes nas favelas também fazem. Cuidam de dinheiro, cuidam de equipe, montam times, desdobram metas, captam recursos, aplicam transparência, só que o objetivo final da ONG não é o lucro. O lucro da ONG, e não tem problema nenhum ter lucro, mas o lucro da ONG é o impacto social na ponta. Edu, eu tenho uma pergunta sobre gestão. Grandes empresas, elas têm se transformado em alguma medida, seja por pressão dos investidores, da sociedade ou, em certa medida, do terceiro setor. Você acha que entrar em contato com a desigualdade que se amplia aqui no Brasil pode levar a uma reflexão por parte dessas empresas sobre preceitos aí muito inculcados, como a meritocracia, por exemplo? Pois é, eu
eu acho que enquanto você não tem igualdade de oportunidade, a meritocracia não é real no Brasil. Porque as pessoas partem de lugares muito diferentes. E às vezes partem, tomado café da manhã, jantado com academia e etc. E alguém parte sem café da manhã, sem nada. Então isso é muito desproporcional. O contato com a ponta é fundamental nesse processo. E aí você me traz uma chance, Angélica, de falar de que isso é uma oportunidade também para o ISD, que é tão falado hoje e necessário, pode ser uma janela de transformação, mas o ISD tem que ser uma tecnologia que chega na ponta, que transforma as vidas lá e tem que ser desdobrado metas, Nina, para inserção de negros no mercado de trabalho. Tem que ser desdobrado metas, senão a gente fica muito no lugar de uma peça publicitária sem algo efetivo e real. Então, quando você tem um contato com a ponta, contato com empreendedores como eu, Nina, Jeff e tantos outros no Brasil que fazem trabalhos incríveis, isso cria uma sensibilidade e faz esses empreendedores descobrir oportunidades de produzir impacto. E aí, o empreendedor social da ponta, conectado com o empreendedor da Faria Lima, trabalhando em conjunto, baseado num propósito, com uma bússola de princípios e valores, que é fazer aquela tecnologia chegar nos mais pobres entre os pobres, pode ser uma alavancagem para o Brasil. Mas você acha necessário romper com essa mentalidade de que basta querer para chegar lá? Só querer não dá, tem que ter oportunidade. Então, a gente vai ficar numa discussão eterna e isso não vai se tornar real. Por isso que eu digo, só querer não basta. A minha história é uma história de exceção da exceção da exceção. Alguns outros que chegaram lá também é exceção. E quanto mais o empresário tiver contato com outros edus e dudas, esse só querer vai diminuindo e ele vai entendendo qual que é a realidade social. Tem uma coisa que vocês três têm em comum, que é essa mentalidade de empreendedor. Vocês dois não se furtam a se chamar de CEOs das próprias organizações. Vocês estão discutindo educação financeira para ponta, para quebrada. Isso desde o início foi aceito, onde você passou, ficava uma coisa mais esse papinho corporativo aqui para cima da gente. Você teve que vencer algum preconceito para implementar esse linguajar e essa engenharia dentro das comunidades? Eu acho que muita coisa é nova. Por exemplo, gestão em ONGs não é uma coisa tão comum e capilarizado. É uma coisa que você vai construindo. Mas você consegue quebrar um pouco essa resistência, Vera, quando dá resultado. Quando nós fomos começar e fomos implementar gestão dentro da Gerando Falcões, eu tive resistência. Edu, não vai fazer isso não, vai se juntar com esse povo aí, não sei o quê. Desconfiança. Né? Muito, velho. Foi difícil. E como líder eu me posicionei e disse, gente, eu tô aqui, eu preciso liderar. E vamos testar. Você não pode dizer que uma coisa não funciona antes que você teste. Você precisa testar, você precisa experimentar. A gente implementou o sistema de gestão, Vera. Estava concluído nos últimos 4 meses do ano. Nesses 4 meses, nós produzimos o dobro do que a gente havia produzido no ano inteirinho, nos meses anteriores. E aí todo o time entendeu, falou, Edu, isso funciona, cara. E eu falei, claro que funciona. E o que a gente faz hoje, Vera, é colocar todo esse conhecimento numa caixa de ferramenta e democratizar. Porque muito desse conhecimento, Vera, ele ficava concentrado no metro quadrado mais rico do Brasil, na Faria Lima. Então, nós hackeamos o sistema, a gente colocou nessa caixa de ferramentas, criamos a universidade e abrimos isso para todas as favelas do Brasil. E isso, no tempo, porque é tempo, repito, é uma mensagem de tempo, no tempo, isso seguramente vai causar uma revolução social. Oi, Edu, desculpa. Acho que tem 2 dogmas aqui das pessoas que acho que talvez fosse legal você tentar quebrá-los, né? A primeira é que, às vezes, as pessoas acham que doando pouco dinheiro não faz diferença. Eu tentei fazer aqui uma conta aqui de quantas pessoas você alimentou, mas achei que era mais fácil você responder, assim, para quem está nos vendo. Se eu doar 50, 100 reais, quanto de dinheiro alimenta quantas pessoas por quanto tempo? Outra coisa também que tem, as pessoas às vezes ficam, não sei onde vai parar esse dinheiro, eu confio no Edu, mas o Edu vai dar para alguém que vai lá para uma favela em tal lugar, que eu não sei como é que vai selecionar as pessoas, não sei se esse medo é fundamentado, mas acho que as pessoas têm isso. E pegando um pouco o que a Vera falou ali no começo, né, de tempos em tempos a gente tem uma narrativa e se escolhem uns vilões que fizeram alguma coisa errada, ou deu errado, ou fraude, coloca-se
conhece todo mundo dentro. E as ONGs passaram por isso, acho que de 2 anos para cá. Queria saber se, talvez com você não, mas se entre pessoas que você conhece, que tenham ONGs, a situação ficou mais difícil, porque agora o cara tem que dar explicações, tem que provar que é correto e bem intencionado. Teco, eu nesse ambiente da Faria Lima, eu sou um outsider, não sou de lá. Sim. Eu entrei e não foi fácil. Sim. Foi duro, com muita persistência, muita luta, muito não. Então, você foi varando o bloqueio. Nada fácil, porém possível. Mas nada fácil. Porque hoje você já tem um cardápio para mostrar o que você já fez. Isso ajuda muito, né? As pessoas podem discutir qualquer coisa, mas vão discutir o que você já entregou. Total, é o resultado. E esse universo tem os seus códigos, mas o importante, o Jeff está aqui, a Nina também, é que a gente não deixou de ser o que nós somos. Okay. Eu não me vesti novamente de outra forma do que eu não sou para ser aceito. Eu sou isso. Essa é a minha verdade. Eu tenho uma história magnífica que eu conto, que é o seguinte, eu estava em Harvard, Vera, um curso, um negócio da Brasil Conference. Deram um jantar para o Jorge Paulo e chamaram o Warren Buffett. E me chamaram para ir para o jantar e eu fui. Fui assim. Cheguei lá, tal, daqui a pouco foram me apresentar o Buffett, que eu acho que é o segundo ou terceiro mais rico do planeta, uma coisa assim. E meu inglês péssimo. E aí eu fui conversar com ele. Hi, Buffett. Ele, hi, my name is Edu Lira. Ele, my name is Warren Buffett. Nice to meet you, nice to meet you too. E aí foi acabando o vocabulário naquela época. E eu não sabia pedir funding, dinheiro ainda. Aí eu falei, vou pedir para tirar uma foto com o Buffett. E aí eu fiquei um pouquinho nervoso com o inglês, e ao invés de eu falar para ele, Buffett, can we take a picture? Eu olhei pro cara, um dos mais ricos do mundo, e falei, Buffett, can we take a shower? Ou seja, você quer tomar um banho comigo, Buffett? Infelizmente, ele não topou. Não topou. Seria demais, né, esse folclore. Mas, te respondendo, existe um poder de muitos, de poucos doando muito, isso conta muito, mas um poder de muitos doando pouco. Então, lá no site, a pessoa doa R$50, que é uma bolsa digital, a gente soma com mais 3 doação e coloca R$150 no cartão Vale Alimentação dessa família e ela consegue fazer as suas compras. R$150? Dias, é isso? Mensalmente, R$150 é a recarga durante 2 meses. Então, a gente vai para mais um breve intervalo. Volto com a Nina, que ela não perguntou nesse bloco. Até já. Estamos de volta para o 4º bloco da entrevista com o Edu Lira e a pergunta agora é da Nina Silva. Bom, Edu, no último bloco você falou sobre ESG, né? Tem pessoas que não sabem o que é, mas meio ambiente, sociedade, governança, trazendo aí as empresas podendo causar impacto e ter controle nessas áreas para terem aí um rendimento no mercado, né? Serem melhores vistas. Tendo esses incentivos, a maioria dos parceiros de vocês também trabalham com a questão de incentivo fiscal, né? Pelo que eu vi também no site e algumas reportagens suas. E é um medo meu também de como que a gente não cai num ciclo vicioso, né? De estarmos dando, muitas das vezes, benefícios para essas empresas, tanto no incentivo fiscal quanto midiático, de reputação, e acabarmos fazendo parcerias com empresas que estão trazendo mais força social no seu dia a dia. No final do mês, eu dou minha contribuição para o Gerando Falcões, mas durante todo o mês eu continuo contribuindo para o aumento das desigualdades sociais. Como que é esse cuidado dentro da Gerando? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, Nina, de construir uma educação social também dentro das empresas. O que a gente precisa é entrar lá dentro. Uma vez que a gente entra e consegue construir relações com pessoas genuinamente bem intencionadas, se consegue fazer essa comunicação pedagógica de ir mostrando que dá para ser muito mais. Porque o canhão dessas empresas é gigante, a capacidade de transformação. É gigante e às vezes a gente não consegue extrair o pleno potencial. Então a gente fala muito na Gerando Falcões em diversificar. Uma fonte
são as leis de incentivo e a gente tem vários parceiros. É um projeto que chega na ponta que ajuda muito. Outros é também o dono da companhia tirando o dinheiro do bolso e aplicando em filantropia. Dinheiro real, dinheiro que a gente chama de dinheiro bom, que não é o atrelado ao incentivo fiscal. Outros são os funcionários também doando. Mas não só isso, eles doando também tempo, doando energia, doando conhecimento, doando tecnologias e conseguindo criar essa simbiose com as companhias. Eu acho que a gente está conseguindo avançar muito. As pessoas... Uma coisa que eu queria falar, Vera, o Covid-19, ele colocou uma lente de aumento sobre os problemas do Brasil. Então, antigamente, você falar que alguém passava fome, parecia discurso de ativista, que não sei o quê, essa pessoa está forçando a barra. Hoje, toda a população compreende que o Brasil é um dos mais desiguais do planeta e que não dá para a gente passar essa travessia achando que está tudo bem, cada um cuidando da sua vida, porque senão esse planeta vai se tornar inviável. Isso é um fato. Tanto economicamente, inviável, tanto ambientalmente quanto socialmente. E aí a única solução vai ser realmente o Elon Musk colonizar Marte. E a gente tem a questão do celular, né, da transformação digital, que tem coisa também que não dá mais para negar. Então, tudo que foi negado até hoje em relação ao racismo, em relação às pessoas morrendo de fome, hoje as pessoas veem isso. A gente viu, no caso, no movimento Black Money, a gente viu a reação das pessoas após, né, o homicídio de George Floyd. Um mês antes, a gente fazendo Impactando Vidas Pretas, as pessoas falavam, mas por que não impacta qualquer vida? Um mês depois do que ocorreu com George Floyd, as pessoas, não, Blackout Tuesday, Black Lives Matter. Então, para mim, e aí retornando, como que a gente faz que isso seja contínuo? Que essa dor de agora, que as pessoas estão sentindo, que está mais sensível por conta das pessoas morrendo por Covid-19, como manter essa generosidade por mais tempo? Nina, eu aprendi que o mercado financeiro funciona muito com metas. Então, esses momentos que são épicos ou que são momentos de travessia, eles têm que ser definidos pelo desdobramento de metas. Então, ok, a empresa defende a causa da diversidade, maravilha. Quanto de dinheiro efetivo que ela vai investir em organizações que aceleram esse tema e quantos negros e negras que ela vai inserir dentro dos seus postos de trabalho nos próximos 10 anos. Essa discussão pragmática de sentar na mesa e falar assim, nós estamos aqui e vamos chegar aqui, que é o que falta muitas vezes para o Brasil. Eu acho que isso pode acelerar muito. Jefferson. Edu, a gente fala muito sobre o jovem de favela e quando se fala de juventude na favela, a gente não pode deixar de falar sobre a trilha que movimenta esses jovens que, vou citar duas aqui, o funk e o rap. O funk com suas vertentes, por exemplo, o funk ostentação, mas também o funk consciente e outras, tem dado uma autoestima ao longo dos anos, tem movimentado financeiramente, socialmente, uma questão de autoestima. O rap sempre com a sua missão desde Racionais para frente, em falar sobre essa desigualdade, violência policial. Como para você isso impacta diretamente no Gerando Falcões ou até na sua vida também? Jeff, nos meus primeiros anos, eu não fui tão influenciado pelo hip hop ou pelo funk. Até que, quando eu fundei a Gerando Falcões, ali 22, 23 anos, o meu sócio social, nós somos em 3, Lê Maestro, Amanda e Maiara, ele era rapper, cantor de rap literalmente. E ele me educou socialmente através do rap. E as letras do rap forjou muito, inclusive, do que eu sou, o que ele compunha. E é incrível que ele escrevia a nossa história de luta social através do hip hop. Então, na favela, ou você é influenciado pelo esporte, ou você é influenciado pela igreja, ou você é influenciado pelo rap, ou você é influenciado pelo crime. Em alguma estrada dessa aqui você está. E o hip hop, a música, tem um papel fundamental. O que eu queria trazer é que eu acho que a janela que tem aqui é da gente aproveitar o quanto mais for possível das plataformas digitais, como o Condzilla fez isso de uma forma extraordinária. Eu ia pegar meu celular, que é o costume, não é celular, mas quando você tem um celular na mão, você tem poder.
Se você tem um celular conectado à internet, uma conta numa plataforma digital, você tem poder. Então, isso que está trazendo para a favela, Nina, para nós, é uma oportunidade monumental para a gente acender a nossa voz, colocar as nossas pautas com pragmatismo, com capacidade de execução e criar movimentos que façam transformações sistêmicas. Edu, você citou as outras vertentes que acabam disputando os corações e mentes dos jovens na favela e falou das igrejas. Quando o Preto Zezé esteve aqui, ele foi questionado a esse respeito e ele falou, olha, muitas vezes essas igrejas antecipam muitas dificuldades e elas são as primeiras a chegar e a prover esse benefício social que o Estado não consegue prover. Como que vocês atuam em parceria com as igrejas evangélicas ou com a Igreja Católica? Como que se dá essa parceria? Posso só pegar um gancho? Você, num dos seus livros, você fala, inclusive, da importância da fé na vida do seu pai, né? Uhum. Depois que ele saiu do presídio então, eu também queria saber um pouco como você vê essa questão da religiosidade, da superação de obstáculos. Tá. Érica e Vera, a favela ela é autogerenciada. Então, na sua maioria, o Estado não está lá dentro. Então, ela tem um outro código, ela tem uma outra governança, ela tem um outro procedimento. Então, a ausência do Estado cria muitos problemas. Ele não está lá. Não está presente. Isso é um problema gigantesco. O Estado tem que entrar nas favelas e levar o serviço. Dado isso, acaba deixando muitos espaços para a construção de facções criminosas. Quando a gente fala de facção criminosa, a maioria das facções nasceram dentro da casa do Estado. Aonde? Nos presídios. Uhum. Lá dentro nasceram. E daí, as ONGs é um componente muito forte nisso e, naturalmente, as igrejas. Então, quando alguém... o Renato Meirelles fez uma pesquisa uma vez que me marcou muito, que ele falou que sobre o dízimo das igrejas, que valia mais você investir em dízimo na igreja do que a época numa ação da Petrobras. Por quê? Porque quando você vai para a igreja, você tem ali a sua comunidade, você chega machucado, você é acolhido, você eventualmente arruma uma namorada na igreja, você casa na igreja, se você tiver dificuldade, eles te dão cesta básica e você vai conhecer um irmão que trabalha lá na Gerdau, que vai te arrumar um trampo e ele vai te colocar no mercado de trabalho. Sem contar que quando alguém tem uma overdose, é para o pastor que eles ligam. Então, a igreja exerce um papel até de criar paz na comunidade. De nesse momento que está tendo crise, o esgarçamento, do pastor falar, calma, que Jesus vai fazer um milagre. E a pessoa não sai para saquear, para fazer bobeira, porque ela está tranquilizada. Então, as igrejas exercem um papel muito relevante dentro das comunidades e a gente atua em parceria com muitas delas. E sim, meu pai foi muito influenciado pela fé, a minha família, pelas questões espirituais, para ele largar o crime, largar as drogas. Então, o que existia de acolhimento ali era a igreja e nós fomos muito bem acolhidos naquele momento. Uhum. Edu, a gente tem um cenário atual em que 9 em cada 10 ONGs brasileiras diminuíram as suas atividades ou fecharam. Uhum. Quais são as alternativas e modelos que você enxerga para fortalecer o terceiro setor na pandemia e aproximar o grande público das ONGs? Você tem o modelo de bazar que a Gerando Falcões adotou, muito popular em alguns países da Europa, mas para além disso, o que é possível fazer para colocar a ONG no dia a dia do brasileiro? Angélica, a gente testa muita coisa e a gente tem uma taxa de mortalidade de 25% ou 30%. Algumas coisas dão muito certo, como o bazar, que a gente brinca que a gente vai ser a Luísa Helena Trajano das favelas. As pessoas doam todo o estoque de bem parados em casa, a gente busca, a gente processa, a gente precifica, a gente vende e todo o lucro social é reinvestido nos projetos sociais. Porque é uma leitura de que não dá, dado o desafio que a gente tem no Brasil, para depender só de filantropia. A gente vai ter que fabricar a nossa renda para entregar o nosso sonho. Isso é uma coisa, eu acho que as ONGs cada vez precisam testar mais. Uma outra frente que a gente está fazendo muito é de co-branding, de, por exemplo, uma com a Havaianas, de trazer a cara da favela na Havaiana e parte do que é vendido substancialmente é reinvestido nos nossos programas sociais através da Gerando Falcões. Com muitas empresas nós estamos fazendo. Agora, uma das coisas que eu acho que as ONGs têm que se apropriar cada vez mais, Jeff, é dessa transformação digital.
como a Nina falou muito aqui. Então, a gente tem que conversar com a sociedade, a gente tem que engajar a sociedade através das plataformas sociais, utilizando influencers, utilizando o efeito de rede, de muitos falando sobre isso. E na Gerando Falcões, a gente tem as melhores pessoas envolvidas nisso, de ampliar a nossa presença digital, de criar cada vez mais eco e fazer as pessoas doarem. Há 3 dias atrás, nós tivemos 450 mil reais doados na nossa plataforma. É um dinheiro super considerável para fazer a ajuda chegar na ponta com velocidade. Quando não existia isso, você dependia de ficar ligando para 5 mil pessoas pedindo dinheiro. Então, a um clique, através do seu Instagram, Twitter, o LinkedIn, o que for, você consegue engajar uma porcentagem muito maior de gente. Aí tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, porque tem que ter as duas pontas, né? Tem que ter as ONGs aqui mobilizando e tem que ter o doador. E uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz que as mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. As pessoas precisam doar, mesmo que seja pouco, como o Teco falou, mas R$50 hoje conta muito, salva. Quer encerrar? O Edu, você falou aqui uma hora sobre ética, sobre os políticos, você falou que não nasceu para isso, você é uma liderança, você tem ideias ótimas, tem um pragmatismo, você já poderia ser ministro, você tem mais qualidade do que muito ministro por aí. Você não acha que em algum momento vai ser natural que você ou alguém que você represente se candidate a alguma coisa, e não pelo status, mas porque imagino eu que é importante que tenha alguém que saiba exatamente o que precisa ser feito, né? Existe uma distância muito grande de boas ações. Às vezes eu acho que isso aqui é uma boa ação, mas você que está lá todo dia fala, olha, é legal, mas não é isso que a gente precisa. Talvez não seja o caso de, em algum momento, você ou alguém da sua equipe pensar, porque vocês vão ter, enfim, ter melhores ideias mais aplicáveis, né? Teco, eu sou apaixonado como empreendedor social. Sabe uma pessoa que se encontrou, que não caiu no meu colo, eu fui atrás, eu lutei. Eu me lembro de coisas assim que eu vivi, de cenas do meu pai dentro da cadeia, de passar fome, de não ter o que comer, de viver no meio de tiroteio e minha mãe, Dona Maria Goretti, me segurando, dizendo, filho, nós vamos superar. Então, eu encontrei a minha voz. Eu sou apaixonado por isso. Então, eu tenho uma missão que eu quero entregar como empreendedor social. Mas você acha importante ter um braço ali, alguém que você possa marcar essa reunião, que às vezes não são marcadas? Vai, responde. Para sair para o intervalo, a resposta para ele. Alguém, você vai fundar um partido? A resposta é, carinhosamente, a sua pergunta, Teco. Você não pergunta carinhosamente a um atleta olímpico se ele quer virar ministro. É se ele quer a medalha olímpica. Eu quero a medalha olímpica. E para mim a medalha olímpica é resolver o problema da pobreza como empreendedor social. Então tá certo. Com isso a gente sai para mais um breve intervalo. Volta já já com o último bloco da entrevista com o Edu Lyra. Estamos de volta para o quinto e último bloco dessa entrevista com o Edu Lyra. Edu, você fez referência ao seu pai em vários momentos e você sempre fala sobre ele nas suas palestras. Imagino que com o consentimento dele, falar sobre esse passado que não deve ser fácil para ele lidar. Vocês dois, como foi? Vocês precisaram em algum momento sentar e acertar contas com esse passado? Porque você até costuma brincar, os pais de muitas crianças eram diretores de organizações e o meu pai resolveu empreender uma organização criminosa. Como foi para você aceitar isso, metabolizar essa realidade e resolver com ele esse problema? Vera, é uma trajetória. Então, ninguém naturalmente quer nascer filho de um assaltante. Mas em algum momento você vai amadurecendo e percebendo que a vida é a vida. E você nasce é uma loteria. Você pode nascer filho de alguém muito rico, como você pode nascer filho de alguém muito pobre, e aí a vida vai te moer. E você tem que encarar. Apesar que cansa ser incansável. Mas meu pai, ele sempre foi muito amoroso. Meu pai é atleta, ele gosta de correr, a gente corre juntos, ele é apaixonado pela... Eu sou casado com a Mayara, minha esposa, e tenho 2 filhas, uma enteada de 12 anos chamada Lara, e a Luísa, que está completando daqui 2 semanas
2 anos. E ele é apaixonado pela Luísa, não sai de casa. Então, a gente se ama. E a parte boa dessa história que eu tenho que te falar, Vera, é que eu morria quando eu comecei a me inserir, Teco, na alta sociedade. Eu escondia que o meu pai era bandido. E teve uma mulher que me ajudou muito nisso, chamada Patrícia Vilela Marino, uma das acionistas do Itaú. Ela descobriu e ela falou: Edu, você tem que contar. Eu disse: por quê, Patrícia? E ela me falou: porque a sociedade tem que entender que precisa ser fabricado um lugar para o ex-presidiário na sociedade. Senão isso aqui vai convulsionar. E você pode ser uma voz disso muito potente, inclusive para que outros jovens e crianças perdoem seus pais. E a gente construa uma sociedade mais digna, onde quem errou possa ser perdoado e tenha direito a ter uma nova oportunidade. E até por isso que a gente apoia, dentro da Rede Gerando Falcões, um projeto chamado Recomeçar. Sim. Respondo rápido. Liderado por Leonardo Precioso, que nós jogávamos bola junto. Ele foi preso, eu fui para a universidade e eu prometi para mim que ia salvar. Ele entrou na principal facção criminosa de São Paulo. Depois ele saiu e nós negociamos a saída dele do crime através de carta. E hoje ele é um líder, inclusive, respeitado por ministro do STF, que emprega outros egressos no mercado de trabalho. Então, é possível. Edu, eu queria fazer uma pergunta também sobre seu pai. Uma das partes que eu achei meu pai mais... tá famoso aqui. Mandar um beijo, pai. Márcio Luiz, meu pai. Ó, um beijo, dona Gorete. No seu livro Da Favela para o Mundo tem um trecho que você fala que... você fala da força que a sua mãe te deu, que isso fala muito da sua mãe, mas você fala uma coisa muito interessante do seu pai, que sua habilidade para lidar com pessoas e levantar dinheiro, etc., veio da capacidade dele de fazer amizades, né? E ser uma parte bem tocante que você conta que quando ele saiu da prisão, a renda dele não dava para vocês pagarem 3 refeições por dia, que ele arrumava você e sua mãe no fim do dia e se apresentava de forma muito charmosa para jantar na casa dos vizinhos, né? E que isso foi a inteligência que ele usou para resolver o problema da fome. Outros jovens, acredito que de origem pouco favorecida como a sua, também desenvolveram habilidades, têm habilidades desse tipo. Você acha que a sociedade, as grandes empresas, o PIB com quem você convive, hoje em dia, vê com outros olhos esse tipo de habilidades que os jovens têm, que às vezes um jovem de uma classe rica não tem e que o mercado de trabalho valoriza isso? Uma vez eu almocei com Harari, aquele escritor israelense, quando ele veio ao Brasil. Eu perguntei a Harari o que a gente deveria ensinar aos jovens da favela. Ele disse: Edu, será que a favela já não está ensinando muitas coisas para esses jovens? As habilidades que você tem, onde você aprendeu, Edu? A favela já está ensinando muitas coisas. E as empresas perdedoras no futuro são as empresas que apostarem em um único tipo de habilidade. De pessoas formadas na mesma universidade, que frequentaram os mesmos lugares, que comeram as mesmas comidas. Precisa colocar mais Jeff para dentro, mais Nina para dentro, mais Edu para dentro. Precisa colocar mais do Brasil para dentro, para elas realmente inovarem e não se tornarem obsoletas. Essas habilidades de você aprender a dançar bailando, desviando das balas, de você ir visitar um amigo porque não tem o que comer, mas chega lá e dialoga até que alguém serve a janta, que é o que meu pai fazia para a gente não morrer de fome, é uma habilidade de venda, de comunicação, de carisma, de afeto, de carinho, que as empresas precisam para fazer essa travessia. O que as empresas brasileiras podem fazer de melhor é investir nos pobres. O retorno vai ser poderosíssimo. Edu, queria aproveitar que você está falando de oportunidade de emprego, falando desse ingresso, né, que a favela tem muito a ensinar também para Faria Lima, como trazer autonomia, né? Quando a gente olha 800 bilhões sendo movimentados nas principais favelas do país, como esses empreendedores que estão lá dentro, como em Paraisópolis, a gente tem lá, né, o Solano Trindade, que tem o próprio banco dentro da comunidade, como a gente fazer com que o dinheiro permaneça lá e que chegue também lá para o fomento da autonomia e não simplesmente apenas, né, da inclusão
sentar na mesa do outro, mas como faz com que a minha mesa cresça e eu possa escalar o meu negócio sendo um empreendedor dentro da comunidade. Eu lembrei agora do Banco da Maré também, com a moeda digital que eles têm. Eu acho que a gente tem muitos cases no Brasil em relação a isso, Nina. Agora, uma coisa importante é um pouco da gente reorganizar o dinheiro da favela. Para esse dinheiro, cada vez mais ele circular mais ali dentro. Tem estudos que falam que R$1 dentro de favela vira 8, porque ele passa na mão das mesmas pessoas por 8 vezes. Quanto mais a gente fortalecer esses empreendedores terem acesso a microcrédito, porque o acesso a crédito no Brasil ainda é muito difícil. Então, esses empreendedores terem acesso a microcrédito, essas empreendedoras terem acesso a plataformas abertas de conhecimento e capacitação profissional. E aí, Nina, os fundos de investimento, os investidores anjos, procurarem, e eu estou falando isso aqui com todo carinho para não machucar ninguém, mas procurarem novos perfis de pessoas para investir, de empreendedores. Porque tem muitas startups na favela, que está lá no quarto, no barraco, o menino que está sonhando em ser o novo Bill Gates. Eu acho até, eu já disse isso, que o novo Bill Gates pode ser um preto que vem da favela. Eu acredito. Agora, para essas coisas acontecerem, você precisa ter fomento. E aí o fomento, ele vem da onde existe o capital. Mas o capital, a sua cabeça pensa onde seus pés estão. Se os pés do investidor for sempre o mesmo território, ele não vai ter essa percepção da ponta. Quanto mais a gente conseguir levar essas pessoas, elas estiverem abertas para dialogar com a gente e aceitar o nosso convite de ir para lá, existe 1 bilhão de oportunidades quicando que ninguém está conseguindo. Intencionalidade é o nome para a inovação desses espaços que muitas das vezes vão aprender muito mais e vão chegar a um público novo consumidor. Total. E concluindo a minha resposta, sabe, Nina, eu acho que as pessoas podem ensinar, mas podem aprender muito com a gente. Muito com a gente. Com o que a gente viveu, com o que a gente experienciou lá, com o que a gente teve que superar. Então, é uma troca muito poderosa, que uma vez que ela é feita, pode nascer muitos negócios e potenciar a favela. Edu, olhando para um futuro pós-pandemia, quais são as consequências de longo prazo de não endereçar os problemas que a gente tratou aqui hoje? Por exemplo, a gente sabe que tem 4 milhões de brasileiros que pararam de estudar em 2020. E a maioria deles de classe D e E. E 17% pretende não voltar a estudar. A lista de quereres não é exaustiva, como você falou no seu artigo da Folha. Que outros problemas futuros podem nascer da falta de uma ação coordenada como a que você propôs hoje? Eu tenho um grupo chamado ROX, que é um programa para jovens de famílias empresários que participam. Bruno Setúbal, Bito, um monte de jovens. Eu estava falando exatamente isso ontem de manhã para eles. Que no tempo, esse planeta pode se tornar inviável, tanto ambientalmente como socialmente. Às vezes a gente fala isso pode parecer que isso é fruto de um maluco que está falando, mas está aí, está colocado. Então, o risco é inviabilizar o planeta. E, eu repito, eu já falei aqui, se a gente inviabilizar esse planeta, a solução vai ser o Elon Musk colonizar Marte. Inviabilizar em que sentido? No aumento da violência, na expectativa de vida, por exemplo? Expectativa de vida, no esgarçamento social, na falta de oportunidade. Infelizmente, e aqui eu não estou colocando palavra de ordem e nem um show de horror, mas é um pouco de realidade, da falta de oportunidade criar uma convulsão social. As pessoas não veem futuro, não veem um lugar, não veem oportunidade, possibilidade. E isso aqui explode. Então, o jeito da gente reverter isso, não chegar num estágio de não reversão, porque tem isso também, é como a Amazonas, não pode deixar chegar num estágio de não reversão. É a gente construindo esse grande acordo social. E esse acordo precisa ser pautado com urgência pelas lideranças, pelo país. Porque se a gente terminar mais uma década sem uma nitidez do que a gente vai resolver, eu acho que é uma década perdida e a gente não pode. O Brasil não pode chegar novamente tarde demais na vida dos brasileiros mais pobres. É comum no Brasil entregar o pior para os mais pobres e está tudo bem. A estação da Faria Lima é muito melhor do que a estação de Ferraz de Vasconcelos e está tudo bem.
A calçada na Paulista é muito melhor do que a calçada numa favela em qualquer lugar do Brasil, em São Paulo. E está tudo bem, isso é um erro. Então, nós precisamos construir uma transformação ética, de querer entregar o melhor para os mais pobres. E a população brasileira tem que entender exatamente isso, que quem está lá no poder são os nossos funcionários. São os nossos funcionários, eles são pagos por nós. Então a gente tem que exigir do governo federal, do governo estadual, das prefeituras, resultado. Resultado. Do establishment, ética. Do Congresso, a defesa do povo. E a gente tem que cobrar isso e exigir isso, porque senão a gente pode ir para um lugar, continuar num lugar muito perigoso e ir para um lugar ainda pior. Edu, aproveitando o gancho de uma pergunta da Angélica, ela pautou o fechamento das ONGs, de 10, 9 está fechando, está quebrando. Com o governo Bolsonaro não tem sido fácil ser uma ONG, gerir uma ONG. Uma primeira pergunta é como está sendo passar essa tempestade, porque essa tempestade ela vai durar mais um pouco, a gente não sabe quanto tempo, mas como está sendo passar essa tempestade, e pautando também ONGs, espaços que dão oportunidade para os jovens de favela. Eu vim de uma escola de jornalismo para jovens de favela, onde eu ganhava uma bolsa, então eu conseguia pagar meu aluguel, me alimentar, ainda estudar, que é algo muito raro na vida do jovem brasileiro, a gente sabe disso. E como você tem visto também essa tempestade de fechamento de ONGs, mas também se no seu radar tem surgido coisas, a galera está tendo oportunidade, tem feito a trancos e barrancos esse crescimento, esse surgimento na sociedade. Como você tem visto isso? A minha aposta é na resiliência das lideranças. Eu tenho trabalhado nessa crise inteira, das 7 da manhã até as 11 da noite, durante o ano inteiro. A minha aposta é na resiliência. Naturalmente, o farol de esperança às vezes parece estar se apagando, mas o que a gente diz todo dia na Gerando Falcões é: nós não temos esperança, nós somos a esperança. Eu não tenho esperança em liderança alguma que venha de fora. A minha esperança está naquilo que eu consigo controlar, na minha garra, na minha força de trabalho, no que a gente consegue construir isso com o nosso time. E você chegou aqui a partir disso também, Jeff. Então, é nessa garra que a gente vai conseguir superar. E com isso, nosso tempo terminou. Agradeço demais ao Edu Lyra por essa história tão inspiradora e por dividir a história dele com a gente. Agradeço também a Angélica Mara, a Érica Fraga, ao Jefferson Delgado, a Nina Silva e ao Teco Medina. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. A história de vida do Edu é inspiradora porque oferece um vislumbre de como poderia ser o Brasil se mais jovens tivessem oportunidade de vencer a miséria e a exclusão. Para que essa trajetória não seja sempre um ponto fora da curva, mas uma possibilidade para muitos, existe uma tarefa que é do poder público, mas também da elite econômica e da sociedade como um todo. Ela começa por entender que aceitamos por tempo demais uma desigualdade que é intolerável e que a pandemia tornou apenas mais visível e mais letal. Fiquem bem e seguros, respeitem as medidas de distanciamento social e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva.